Estamos começando mais um episódio do FeiraPod, diretamente do Photoe aqui do Area Hall, Feira de Santana, Bahia. E Rosa me trouxe uma missão. Trouxe a galera que com certeza, se você é do audiovisual, você conhece. Ou, pelo menos, se não conhece, tem que conhecer o depósito deles, porque é uma coisa maravilhosa. Estou na minha frente, nesse ambiente maravilhoso, com Camila da Iglu. Tudo bom, gente? Que massa estar aqui com vocês. Conheço o FeiraPod já há um tempo. Gosto muito do trabalho de vocês. Muito legal estar aqui para falar um pouquinho do que é a Iglu, né? É assim, e talvez a sua conversa vai afetar quem tá assistindo a gente e principalmente vai nos afetar. A gente que tem aquelas dores do audiovisual e quem trampa com audiovisual e tem que carregar equipamento sabe que às vezes não compensa. Rosa tá aqui do meu lado, uma vez a gente perdeu um monitor 4K porque o nosso motorista não viu. Ele não viu um buraco gigantesco, ele caiu no buraco e aí tudo bateu no monitor e rachou a tela. Dói, né? E a gente só percebeu quando chegou e montou tudo, né? A questão de alugar equipamentos é uma realidade para quem tá trabalhando nessa área. É uma realidade e a questão de alugar equipamento facilita, né? Porque assim, a gente entende que nem todo mundo pode ter tudo de equipamento e que nem todo mundo precisa, porque às vezes você precisa de um determinado equipamento para fazer um trabalho pontual. Então você não precisa comprar aquele equipamento, Exato. Você vai alugar. E no cinema, no geral, quando você fazer um filme, um curta, um longa, não se compra, se aluga, porque é aquele trabalho pontual, né? Então nem tudo vale a pena mesmo, não vale a pena você comprar uma lente de 100 mil que você vai usar uma vez. Exatamente. E falando em lente 100 mil, vocês estão com uma Sony aqui. Sony, como é o nome? É a Sony Burano. A É uma Sony câmera Burano. de cinema, top de linha da Sony agora, de cinema. É uma câmera muito intuitiva, não é difícil e tem uma qualidade de imagem lindíssima. Assim. Porque quando a gente pensa, vamos lá, Camila, falando em valores, quanto é que custa uma Sony Burano? O valor de compra dela, aí Pode eu chutar. acho que vai estar uns 30 mil dólares. 30 40 mil A dólares, gente tá falando né? em dólares. Em dólares. Em dinheiro vai estar uns 200 mil, Exato. 250 mil. E às vezes não compensa porque você não tem fluxo de trabalho pra você estar usando Pra uma você câmera ter uma dessa. dessa. Exato. E pra alugar na Iglu? A diária dela tá 3 mil. Aí é só o corpo, vai entrar lente, vai entrar tudo. Só que assim também, a Iglu, ela tem uma ideia que a Iglu é uma empresa parceira. A ideia, tanto que o lema da Iglu é audiovisual possível, né? Sim. E aí a ideia é a gente fazer com que seja possível realizar os projetos. Então assim, você vai rodar um curta, você vai rodar uma semana de set. Você não vai multiplicar 3 mil por 5 pra, tipo, 7 pra pegar essa diária completa. A gente vai ver esse orçamento, vai ver quanto você precisa e vai ver o que a gente consegue viabilizar de equipamento para você dentro do seu projeto, para que o seu projeto aconteça. E isso é importante porque a gente sente muita dor, principalmente quando a gente vai fazer trabalho externo. Levar equipamento é uma coisa onerosa, porque onera na logística, porque você, em vez de viajar num carro particular ou até num ônibus, você prefere ter... Vai ter que alugar uma van, vai ter que alugar um frete, tem o desgaste do equipamento, de sobe, desce. E aí, Camilo, falando sobre isso, é interessante porque o Photoe está abordando um pouco sobre isso. Um dos principais questionamentos que a gente faz dentro dos estúdios FeiraPod são esses. O audiovisual, as pessoas começam trabalhando por um hobby e não entendem que eles são uma empresa, são um CNPJ. Então eles não têm noção de cálculo dessas coisas simples. Por exemplo, eu quero uma câmera. A sua câmera não faz tudo. Sua câmera, geralmente você faz determinados projetos com sua câmera. E depois, não é só a câmera. Depois entra som, depois entra iluminação e vai entrando um monte de coisa. E quando você vai ver, você tem equipamentos caríssimos e depois não sabe nem atacar o mercado correto para poder faturar em cima desses equipamentos. E o processo de aluguel, além de dar esse processo de experimentação, te dá essa possibilidade de você ser mais versátil. De ser mais versátil, de você conhecer equipamentos, às vezes você tá na dúvida de se quer realmente, se precisa realmente, então você pode alugar. E assim, a gente falou muito de cinema, né? Falou da câmera de cinema, mas a Iglu é uma empresa que ela trabalha do pequeno fotógrafo, do fotógrafo iniciante. A gente vai ter ali as Canon de entrada, a gente vai ter lente, até o cinema. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Porque, por exemplo, quando eu comecei na fotografia, né? E eu acho que é uma dor de todo mundo que começa na fotografia, no audiovisual. É uma profissão cara. É uma escolha cara. Então, Não assim, faça... Desculpa, Camila. A mãe de Rosa aqui falou pra gente, minha filha, não faça odontologia porque os equipamentos são caros. aí ela foi fazer audiovisual. Publicidade. Né? E aí, seguindo É a sua tão caro lógica. quanto. É tão caro quanto. Mas continue, por favor. Mas e aí é isso, tipo assim, quando eu comecei mesmo na fotografia, era uma limitação minha. Apareciam trabalhos que eu tinha que recusar porque eu não tinha equipamento. E aí só depois que eu entendi que existe a possibilidade de alugar um equipamento. E aí esse valor desse aluguel pode estar incluso no seu orçamento. Você pode cobrar como quem tem equipamento e alugar. Exato. E aí você vai fazer, você vai ter como, né? Você vai ter a possibilidade de conseguir mesmo fazer as suas coisas. Camila, fala um pouquinho. Drica, que é uma das organizadoras,
as cabeças do Photo-E, ela fala muito sobre o tamanho do depósito da Igloo, que é uma coisa surreal. Fala um pouquinho dessa quantidade de equipamentos da Com Igloo. certeza. É porque a Igloo é uma locadora que ela traz uma coisa assim que inova muito. Porque a gente tem, por exemplo, a gente vai ter em Salvador locadora de luz, locadora de maquinária, locadora de câmera. A Igloo ela é uma locadora que ela tem tudo. Você consegue chegar lá com o seu orçamento e sair com o seu site pronto. Porque a gente vai ter tripé, a gente vai ter Traveling, a gente vai ter cabeça de efeito, vai ter girafa, vai ter literalmente a maquinária toda. Aí a gente tem luz, a gente tem 1200, a gente tem XT60, que é uma luz gigante, assim, de 5.000 watts, que é um sol, assim, pra cinema mesmo. Aí a gente vai ter bastão de LED pro videomaker, pro storymaker. A gente tem bastante material de câmera, então assim, a gente tem uma casa que é repleta de equipamento, a gente tem uma garagem que é repleta de maquinário, porque a gente tem literalmente tudo do audiovisual, assim, lá na Igloo pra alugar. E aí a gente tem uma outra casa na frente, onde a gente tem um estúdio, que é um dos maiores estúdios de Salvador também, porque é um estúdio que ele pode ser usado tanto pra fotografia quanto pra vídeo, sabe? A gente já rodou documentário, já rodou clipe lá dentro. Assim. Eu não sei a metragem exata, mas no catálogo da Igloo vocês conseguem encontrar. Certo. Qualquer um pode visitar? Pode visitar, pode ir lá, pode pedir pra conhecer o equipamento. É só chega no chat, fala com a gente aí, galera, tô querendo ir aí, conhecer os equipamentos. A gente é muito aberto, porque a ideia da Igloo é realmente fazer ser possível, sabe? Sim, vivenciar. E é importante pra você que é colega da área, às vezes não passar pelo erro de comprar equipamento errado. A gente já fez muito isso, a gente aprendeu da pior forma. Todo mundo. Comprando equipamento errado, uma coisa que não servia. Que você não precisa, que você vê ali, acha legal, mas no dia a dia da sua usabilidade, depois você entende que aquele equipamento não era tão necessário quanto você achou que fosse. Equipamento bom é equipamento que você usa. Você usa sempre. Sempre. Tipo, a gente aqui tá hoje fazendo esse podcast com 2 PTZs da NeoID. Essas câmeras já rodou com a gente anos. Linda a estrutura de vocês, gente. E faz muita coisa assim, de jogo de futebol, evento, palestra, a gente faz tudo com elas. Então, pra mim, elas são câmeras que funcionam. Tipo, se você falasse pra mim, pô, você vai pegar aquela Sony, vamos supor, você tem dinheiro, eu falo, não, cara, eu não vou ter usabilidade pra ela. Se um dia eu precisar chegar uma demanda dessa, eu Vai alugar. vou na Igloo. Com certeza, na Igloo. E a Lock, primeira gente. pessoa que me falou da Igloo Lock foi a própria Rosa, porque ela me contou, eu não conhecia disso, já faz muito tempo, tu lembra, Rosa? E você conhece a Igloo Lock, me mostrou no Instagram. E aí parece aquela coisa, né? Falou a primeira vez, apareceu um monte de gente Pareceu falando. sempre, né? Um monte de gente começou a falar pra mim, a Igloo Lock, a Igloo Lock. A Igloo é uma empresa recente, assim. Quanto pro tempo? tamanho que ela tem. A Igloo, como empresa, tem entre 3 e 4 anos. Só que o que acontece? Um dos donos da Igloo é Petro Pires, né? A Igloo é de Petro Pires, Rickson Bala, que é do áudio, Sim. e Bruno Kiwi, que é de uma outra área. Ele cuida mais da parte burocrática. Petros é filho do Roberto Pires, que eu vou falar daqui a pouco. É. Então, assim, ele cresceu dentro do cinema. E foi daí, inclusive, a ideia de que entender que precisava fazer isso ser possível, né? E aí surgiu a Igloo na ideia de facilitar mesmo, vindo de alguém que já conhece todas as dores do que é fazer cinema na Bahia, no Nordeste. Então, surge assim. E aí ela tem 4 anos, mas assim, há muito tempo o Petro já faz esse trabalho. Ele emprestava os equipamentos dele, sabe? Então a gente já vem recente, mas vem consolidada. Já vem com uma história, já vem com uma bagagem. Já vem com uma bagagem. Fala aí de Pires. Do Roberto Pires, né? E dessa surpresa dos DVDs Dos que estão DVDs, aqui. tá. Vamos falar. O nome da Igloo. Porque de onde vem o nome da Igloo, né? E porque o símbolo não é um Igloo. Não é uma Igloo, é uma câmera. Igloo Lock vem em homenagem a Igloo Scope. Igloo Scope. É a primeira lente criada na Bahia, a primeira lente cinematográfica baiana. Ela foi criada pelo Roberto Pires porque ele queria fazer esse filme, que é Redenção, tá aqui nesse DVD. Aqui tem Redenção e Grande Feira. A Grande Feira é um dos maiores clássicos, né, do cinema baiano. E Redenção, ele queria usar uma lente que era muito comum em Hollywood na época, que era Cinema Scope. E aí, não tinha como, né, gente? Hoje em dia fazer cinema na Bahia é difícil, imagina nos anos 50. No movimento ali do cinema novo, que vem o Glauber Rocha, o Walter da Silveira, junto com eles tem o Roberto Pires. E aí ele falou, poxa, eu não tenho como em Hollywood buscar a Cinema Scope, eu vou criar a minha lente. E aí ele vai e constrói a lente dele, que é Igloo Scope, pra gravar esse filme Redenção, que é todo gravado nela em Itapuã, nas dunas de Itapuã. Então assim, é uma coisa muito revolucionária, porque é literalmente a nossa primeira lente, é o começo do cinema baiano, né, o cinema novo ali. E aí a Igloo se chama Igloo em homenagem à lente. Legal. Mas agora eu fiquei curioso também.
construir uma lente não deve ser algo muito fácil, né? Você Não, tem que não entender deve, um não pouco deve. sobre... O pai do Roberto Pires tinha uma ótica. Ah, eu ia falar isso. Tem que entender um pouco sobre De ótica. ótica, né? Então ele já cresceu ali dentro de uma ótica, mas decidiu fazer cinema. E aí ele vem com essa... O Oscar Santana também foi parceiro dele nesse projeto, que é um outro cineasta baiano. E eles vão, né? Entende de ótica, entende do cinema, entende da estruturação ali. E eles vão e constroem a lente. Bacana, Anos bem 50. diferente a história. Roberto Pires, pessoal, vocês têm que conhecer o material deles. Ele tá dentro dessa escola Do cinema novo, né? Cinema novo da baiano. década ali. de 50. Eu nunca me aprofundei na filmografia dele, mas durante a faculdade eu ouvi Agora falar vai, sobre ó. ele. Presente. Presente pro Feira Pod? Presente pro Feira Diretor Pod. Eric vai. O Diego vai amar, que Diego é todo culto. Pô, obrigado. Amo cinema, né? Aqui são 4 filmes. Tem a Redenção, Uma Grande Segura Feira. você e mostra pra lá pra câmera. Redenção, Grande Feira, Abrigo Nuclear e Tocaia no Asfalto. Tem a maioria dos filmes do Roberto Pires estão disponibilizados no YouTube, né? Mas DVD É outra coisa, não, aqui- outro sabor, né? Aqui vai pra tocável. estante da nossa própria apresentação Que legal, do nosso gente, podcast. que Com legal. certeza a gente vai usar. E muito obrigado. Muito Camila. bonito. E quem quiser conhecer a Iglu, Instagram. Quem quiser conhecer a Iglu, tá lá, Iglu Lock. A gente, só pesquisar Iglu Lock que vocês vão achar. A gente fica em Salvador, no Rio Vermelho. Então, quem quiser ir lá, inclusive vocês, podem ir lá. Com No dia certeza que a vocês gente vai. quiserem gravar alguma coisa lá também, podem falar com a gente tá lá aberto. A gente tem uma sala multiuso que dá pra gravar podcast com isolamento acústico. Então, precisando da gente em Salvador, vocês já são nossos parceiros. Fechado, Camila. Pode falar com a gente. E é isso, obrigada, gente. Muito bom falar com vocês. Eu que agradeço, Camila. Valeu por esse episódio especial. Até mais. Tchau.